Deus viu, ouviu e atendeu. Êxodo 2. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Aqueles que hoje se sentem abandonados, injustiçados, esquecidos, escravizados, podem encontrar esperança. Essa é a mensagem do Êxodo. Mensagem inteirinha. Vemos o povo de Deus sofrendo, mas Deus com eles, abençoando. Com eles. Não estava distante deles. Mas se a pessoa que tem fé não vai passar por dificuldade. A Bíblia está cheia de pessoas que passam por dificuldades. Esse decreto de escravidão para o povo de Deus poderia ser quebrado por Deus, mas Deus não interferiu, porque nós estamos vivendo num mundo pecaminoso e nós precisamos ser testados, nós precisamos ser burilados em nosso caráter. Nós não nos conhecemos e precisamos saber como reagiremos em determinadas situações. E as situações aparecem no Êxodo, no Gênesis e em toda a Bíblia. E as reações são as mais diversas, onde Deus espera que, apesar das dificuldades, Ele continua dizendo isso que Ele espera: filho, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O povo de Israel estava passando por um decreto de morte, escravizados, não mandavam na sua vida. Eles estavam à mercê do que os egípcios mandavam eles fazer. Então nós vemos o livro de Êxodo como o primeiro decreto de perseguição aos judeus somente porque eles eram judeus, porque eram hebreus, israelitas, porque Deus havia abençoado a eles de tal maneira no meio da escravidão que os egípcios ficaram boquiabertos. Com esse povo é diferente. Quanto mais a gente maltrata eles, quanto mais eles sofrem, mais eles se multiplicam, mais eles ficam fortes. São impressionantes. E em vez de olharem pelo lado positivo e se converterem a este Deus, preferiram lutar contra Deus. Às vezes isso acontece com a gente também. Deus está pedindo alguma coisa para a gente fazer e a gente, teimoso, continua fazendo o que não deve fazer. Mas Deus espera ser fiel até a morte. Deus sempre toma a iniciativa. Nós estamos vendo Êxodo, que confirma o livro de Gênesis. Ali em Gênesis, Deus toma a iniciativa de resolver o problema do pecado. O ser humano quis resolver ele mesmo, não deu certo. Deus ofereceu a solução perfeita, o seu Filho. E essa fidelidade de Deus permanecerá, e nós vamos ver no decorrer da Bíblia, do tempo, da história, até hoje. Porque Deus é fiel no que Ele fala, Ele não mente. É digno de ser crido. O livro de Êxodo
trata de redenção, libertação e salvação. Havia uma fome ali antes do povo ir para o Egito. Nós conhecemos a história, onde José foi primeiro escravizado, depois foram os irmãos comprar mantimentos, ficaram presos, José se identificou e o faraó era muito amigo de José, então pede para José: traga toda a sua família para cá, nós estamos muita fartura, escolha onde vocês querem morar, de preferência na cidade de Gozem, que era como o jardim do Éden, coisa mais linda. Podem ficar ali com seus animais, podem viver à vontade aqui. Mas depois morre esse faraó e vai sucedendo outros, e chega um momento que um faraó que não conhecia mais José, nem história, resolve e vê as bênçãos de Deus ali e fica indignado e fica com medo de ser dominado pelos escravos. E em meio à adversidade e à escuridão, podemos reconhecer a presença de Deus. Ele nos guia em direção à eterna terra prometida. Hoje nós podemos ver isso. Como que Deus vai à frente, já abrindo o caminho. E quando nós mais precisamos, nós percebemos que Deus já tomou providência. É impressionante isso. Preste atenção na sua vida. O povo de Deus ali no Egito. Nós podemos aprender uma coisa. Neste mundo, se você está indo tudo bem, você tem saúde, você tem dinheiro, você tem tranquilidade, você tem paz, tem uma família bonita, tudo. Não pense que isso vai durar sempre. Aqui na terra, não. Ou se está tudo ruim, é doenças, é dívida, falta de emprego, é injustiça. Não pense que aqui na terra isso vai ser para sempre. O livro do Apocalipse diz: tudo irá passar. Vai chegar uma hora em que as coisas vão se acertar pela intervenção de Jesus Cristo, a pedra profética de Daniel 2. E Deus se mostra aqui no livro de Êxodo que está no comando. Vamos ver aqui Êxodo capítulo 1, verso 1. O livro do Êxodo é chamado em hebraico de Shemot, que significa nomes. Esse título vem das primeiras palavras do livro. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Foram ali, não foram escravizados. Foram convidados. Só que eles foram permanecendo ali, permanecendo no meio do Egito, do povo. Está muito, muito bom ali, estavam desenvolvendo, ficando ricos ali cada vez mais. E os que entraram no Egito, descendentes de Jacó, quando foram convidados, foram 70 homens, sem contar crianças e mulheres. E no Egito os hebreus se multiplicaram grandemente. Tanto é que quando eles saíram para o êxodo, saíram dali da escravidão, eles contavam 600 mil. Entraram 70 homens e saíram 600 mil homens a pé, fora crianças, e eram muitas, acima de 10 cada família, e também as mulheres, não contavam. Então eles se multiplicaram grandemente. São bênçãos de Deus, mesmo ali, naquela escuridão ali.
e se tornaram extremamente fortes. Eles eram mais robustos, tinham mais saúde, mais força, e suas famílias eram grandiosas, e isso causou uma preocupação para o faraó, que já não conhecia mais José. Qual era a condição dos israelitas na época do êxodo? Veja, entraram, tudo bem. Aí nós vemos aqui Êxodo 1:8 até o 11. Levantou então novo rei, que não conhecia José, e disse: Eia, usemos de estratégia, vamos colocar sobre eles feitores para afligirem em suas obras. Eles estão crescendo muito, ficando muito mais forte do que nós. De repente eles podem se revoltar contra nós, e se algum outro povo querer invadir o Egito, eles vão se juntar aos nossos inimigos, e nós estamos perdidos assim. Vamos começar a destruí-los. Os israelitas escravizados edificaram celeiros, cidades-celeiros, grandes como Pitom e Ramessés, cidades inteiras de galpões para colocar alimentos, mantimentos. Foram os escravos judeus que fizeram isso. Deus começa com escravidão no livro de Êxodo. Trabalho opressivo. Mas o livro de Êxodo termina. Deus no tabernáculo, fora da escravidão, indo em direção a Canaã. E Deus estava no centro do acampamento israelita, no tabernáculo. Êxodo 40. A escravidão foi estabelecida ali, mas o Senhor libertou o seu povo da escravidão. Abriu o Mar Vermelho, derrotou o exército mais poderoso da terra naquele tempo, e foi revelada a vitória espetacular de Deus sobre as forças do mal. Cada praga representava um deus para o Egito. E Deus mandando as pragas, os egípcios não conseguiram vencer nenhuma. Isso era uma oportunidade para eles. Antes de Deus promulgar o juízo definitivo, ele dá oportunidades. Essas pragas eram oportunidades. Tanto é que quando o faraó chama Moisés e diz: olha, pede, ora a Deus para parar com essas pragas aí. Deus parou. O senhor vai libertar? Vou libertar. Depois diz: não vou libertar mais. Então veja, se eles tivessem convertido, seria como a cidade de Nínive. Seriam poupados da morte ali no Mar Vermelho. E mais, né? Seriam poupados da perdição eterna. E veja que quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam. Nós não podemos esquecer isso. Deus abençoa mesmo quando estamos em situações difíceis. Muitas vezes não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Ele quer, porque Ele enxerga o fim desde o começo. Deus é soberano e salva o seu povo, mesmo que pareçam desesperadoras as perspectivas humanas. Jamais devemos acreditar que qualquer circunstância nesta terra, nessa vida,
mesmo as boas, permanecerá para sempre da mesma forma. Muitos abandonam a Deus, dizendo, não preciso de Deus. Estou numa boa aqui. Passa anos, entra ano, cada vez eu fico melhor. Não pense que isso vai permanecer para sempre. Uma hora vai ter um ponto final e um acerto de contas. Coisas ruins e inexplicáveis acontecem, mas Deus continua no comando. Não é uma contradição? Não. O comando de Deus é numa estrada, é num sentido em que nós, e nem Satanás conhece. É uma estratégia de Deus. Por exemplo, nós vemos José. José foi preso. E quando a família de José chegou no Egito, o faraó foi amigável por causa de José. E pediu a José, eis que eu o constituo autoridade sobre toda a terra do Egito. Mas por que Deus estava fazendo aquilo? Por que o faraó estava fazendo aquilo? Ele não sabia. José não sabia também, mas Deus sabia. Deus está no comando da história. Está em Gênesis 41, 41. Qual foi a causa do sucesso surpreendente de José ali no Egito? Ele foi preso, mas foi fiel a Deus. Ele foi injustiçado, mas foi fiel ao seu patrão, fiel a Deus. E isso foi reconhecido mais tarde. O começo foi difícil para José. Quando os irmãos estavam ali decidindo o que fariam de José. Jogou dentro de um poço, sem água, e deixaram o garoto ali. Se reuniram até que Judá disse, veja, aí vem a caravana dos ismaelitas. Lembra de Ismael? São parentes distantes e até inimigos dos descendentes de Abraão. Vendamos José aos ismaelitas e não vamos matá-lo, que ele é nosso irmão, disse Judá. Então tiraram Jacó da cisterna e o venderam por 20 moedas de prata, e os ismaelitas o levaram para o Egito para vendê-lo. Era comum venda de pessoas assim. E o Senhor era com José. Veja o segredo do sucesso de José. O Senhor era com José. Gênesis 37. E José era fiel ao seu Deus. Estava numa situação difícil, mas ele reconhecia que Deus estava ali. E que ele, não importa o que passasse, continuaria obedecendo a Deus. O novo faraó, que não conhecia José, não menciona nenhum nome de faraó aqui, mas conforme os historiadores, o faraó que não conhecia José é Amés I, no ano 1570 a.C. Em seguida veio outro faraó, Amenhotep I. Depois, veja que o governante que temia os israelitas e os oprimiu foi Amenhotep. Esse que ficou com medo dos israelitas e mandou açoitá-los, né? Depois vem Tutmés, que emitiu o decreto para matar todos os meninos, já que as parteiras não deu certo.
E depois vem Hatshepsut, que é uma moça, princesa, cujo pai havia morrido em 1504 a.C. E Tutmés III ajudou Hatshepsut a governar o Grande Egito. Foi quando ela adotou Moisés, né, como filho. O êxodo ocorreu em março de 1450 a.C. E mesmo que o povo de Deus estivesse escravizado em terra estrangeira, Deus jamais o abandonou. Deus via os choros dele. Deus ouvia seus murmúrios, as injustiças, as dores, as chicotadas, a humilhação. Mas Deus nem sempre nos livra de imediato. Isso serve como prova para nós nos conhecermos. Não é para Deus conhecer a nós, mas para que nós mesmos nos conheçamos. Para ver quem somos nós quando estamos em situação difícil. E às vezes nós não gostamos de saber quem somos quando a situação aperta. E por isso, quando nós vemos que nós não somos tudo aquilo que imaginamos, em situações desagradáveis, nós temos mais humildade de dizer: Senhor, eu nada sou. Posso estar numa situação agora avantajada, tranquila, tudo parece que sou uma pessoa consagrada e tudo, mas isso só vai aparecer na situação difícil, no casamento, no emprego, na situação financeira, numa injustiça, numa situação. Por isso que Deus sempre fala: ser fiel até a morte, mesmo que tenha que morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. Mesmo que alguma situação pareça desesperadora, Deus está sempre presente e podemos confiar nele. Os faraós não são mesmo mencionados pelos nomes, mas as duas parteiras fiéis têm seus nomes registrados nas Escrituras. Não precisamos ter nome de infiéis nas Escrituras. Embora muitos infiéis tenham o nome ali, mas para juízo. Mas tem os fiéis para salvação e exemplo para nós, mesmo 3.000 anos depois. O nome delas é Sifra e Puá. Veja que Faraó é um nome esquisito, né? Faraó, você não vê nenhum governante, tem presidente, tem rei, tem primeiro-ministro e tal, mas Faraó, o que significa Faraó? Faraó significa rei. E vem da palavra Ra, ou Ra, que significa, esse Ra significa Deus Sol, Faraó, Ra é Deus Sol. Ou seja, Faraó é filho do Deus Sol. Faraó, filho do Deus Sol, é um rei. Então ele também é divino, ou semidivino, para os israelitas. Os israelitas se mudaram para o Egito e foram escravizados. Muitos hebreus estavam desesperados, logicamente, mas Deus veio ajudar. Porque em Salmo 50:15 tem algo, uma pérola, né? Precioso. Invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Angústia não é fácil, dá vontade de chutar tudo, mas falou: não, se apegue a mim,
invoque-me, peça, eu vou ver, ouvir e vou intervir. No momento dele, do jeito dele. Então, qual foi o papel fundamental das parteiras, né? Fiéis, Sifra e Puá, eram egípcias. Quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam. Eu estou lendo aqui Êxodo 1, de 9 a 21, né? Os egípcios foram dados a ordem pelo faraó para maltratarem com dura servidão. E não deu certo, e colocou 2 parteiras para verificar todos os partos que tinha ali no Egito. E disse: matai os bebês se forem masculinos, porque é mais fácil lidar com as mulheres. Mas as parteiras, Sifra e Puá, temeram ao Senhor. Veja, o que tinha diferente ali para ela ver, que o faraó não viu e que os egípcios não viram? Ela estava vivendo o mesmo episódio. Ela estava vendo a mão de Deus ali. Ela estava vendo as bênçãos de Deus. Mas os egípcios e o faraó viam também, mas atribuíam isso a outras coisas. Mas elas escolheram o melhor caminho. Não vamos fazer isso. E aí, quando o faraó pergunta para elas: tragam-me aqui as 2 parteiras. Por que que os meninos, bebês meninos, ainda estão vivos? E elas mentiram. E Deus abençoou. Olha como que é estranho. E Deus abençoou elas. Não porque elas mentiram, mas porque elas tomaram uma posição extraordinária e realizaram um trabalho extraordinário para Deus. Elas disseram: olha, quando nós chegamos, as parteiras já não são como as egípcias. Elas são tão fortes que elas já deram à luz. Já o bebê está no colo dela. Não tem jeito de matar os meninos. Elas sabiam o que era certo e agiram corretamente. Veja, não basta saber o que é certo. No decreto dominical não basta saber o que é certo. O sábado é certo, mas você tem que agir corretamente, adotar essa posição. Porque se ela falasse: eu sei que o seu Deus é verdadeiro, mas eu estou com medo e eu vou matar mesmo. Então, elas não teriam sido citadas como fiéis e certamente terão a salvação. 2 egípcias. É o primeiro registro histórico dos judeus sendo mortos porque apenas são judeus. O primeiro decreto. Deus fez bem as parteiras. Olha que na Bíblia, irmãos, na Bíblia, Deus fez bem as parteiras e construiu famílias a elas. Deus abençoou porque elas creram e fizeram o que é certo. Então, esse trimestre nós vamos ver isso. Ver Deus no meio do seu povo sofrendo, povo em dificuldade, infiel, Deus dando oportunidade. Vamos ali entrar ali no Êxodo, quando o povo está indo ali rumo a Canaã, nós vemos a fraqueza deles, eles duvidam, apesar de olhar para cima e ver fogo no céu, que a nuvem era uma nuvem de fogo, e durante o dia era uma nuvem de gelo, e caindo alimento, e tirando água da pedra, e passando o mar vermelho, e as pragas ali, mas mesmo assim, eles tinham dificuldade em crer.
Mas eu queria perguntar, nós somos diferentes? Será que nós somos diferentes? Que Deus nos ajude a sermos fiéis, ainda que o mundo caia, transtorne, nele confiaremos.